Olá, alunos! Como vocês estão? Desejo muito que vocês estejam bem e vamos agora acompanhar a aula 5 de tópicos especiais em engenharia. Eu espero que você tenha acompanhado as demais aulas que estão aqui em cima do card, tá? Porque cada assunto está se complementando, tá? Se complementando. Você está vendo como a teoria de controle foi crescendo conforme a base lá no início do controle clássico. Ou seja, se você já viu essa matéria, não a despreze. Veja que você pode muito bem atuar mais profundamente sobre ela. E hoje o assunto é um assunto que às vezes nem se comenta. Aliás, eu acredito que nem se comenta ali quando você estuda controle, né? Aliás, muitos assuntos eu acho que não foram comentados no seu curso ali que você fez, controle 1 ou 2, tá? Hoje o assunto da aula 5 são incertezas e o controle MI. Porque antes eu vou falar de incertezas e depois controle MI. Porque o controle MI utiliza essa parte de incertezas. Tá? Que você vai ver que incertezas você pode colocar a qualquer momento, em qualquer método. Mas muitos métodos de controles não reagem bem a incertezas. E vamos saber isso e o porquê mais à frente, certo? Vamos lá, fico à disposição sempre qualquer aquele bate-papo ali no meu e-mail aqui abaixo. E também lembrando que tem atividades ali para vocês. Divirtam-se. Vamos lá. Pois bem, o assunto de hoje vamos falar, incertezas, os tipos de incertezas, a síntese MI, não, mas nada controle MI, lembrando, você pode encontrar método MI, controle MI, síntese LQR, são tipos de nomes que vocês podem encontrar, tá bom? A estabilidade de Lyapunov, que rapaz russo foi esse que tanto a teoria de controle utiliza? Isso que vocês ouviram, esse rapaz, desde lá do controle clássico, né? Então, quem é esse Lyapunov? Né? O que é essa estabilidade que ele fala? Lembrando sempre que aqui em tópicos é uma pincelada, certo? Não é uma profundidade maior, senão a gente estaria desenvolvendo essa matéria praticamente em 2 anos ou mais. Tá? E além de eu exigir de vocês, se fosse esse o objetivo, aprofundar de um jeito tão profundo, eu teria que exigir de vocês certos conhecimentos mais bem grudados na sua pele, né? Então, mas aqui é mesmo ouvindo falar a respeito, se você tem interesse, quer se aprofundar, os livros estão aí, correto? Seja sempre autodidata, por favor, tá bom? Então vamos lá para os nossos temas hoje. Pois bem, incertezas. O que é incertezas aqui na teoria de controle, no controle, em tudo, né? Incertezas. Pois bem, vamos lá a respeito mais. O que é incerteza, né? Como diz nosso amigo dicionário, incerteza é algo indeterminado, indefinido, não realizável, desconhecido e não definido claramente. Correto? Que mais também? Em outras palavras, incerteza é a incapacidade de se conhecer o valor absoluto de um parâmetro e ou as características do modelo que são negligenciadas, simplificadas, linearizadas, certo? Porque até agora, neste momento, estamos falando de teorias de controle para sistemas lineares. A vida não é linear. Então, algumas coisas você vai negligenciando, desconsidera, tal, ali, tira dali. Não vai ser bem assim não, vamos deixar um pouquinho mais simples, tá? Vocês estão percebendo cada vez mais que o designer de controle, quem projeta o controle ali de alguma coisa, tem que conhecer muito bem esse modelo a ser controlado, porque você é o artista. O artista conhece a sua peça, certo? Então você tem que conhecer muito bem ali o sistema que você vai controlar, porque aí você vai poder considerar isso ou aquilo como incerteza e outras características ou não. Tá bom? Continuando então nosso desenvolver aqui. Ao se modelar um sistema, se busca a forma mais simples de descrevê-lo dentro do contexto desejado. Por isso que quando eu apresentei para vocês, principalmente o LQR, joga que roda, porque ali é aquele baby steps, começa mais simples, deu certo, beleza, eu conheço bem, sei o que eu negligenciei, vai colocando algumas coisas, vai aumentando esse quebra-cabeça, certo?
porque assim você vai vendo desde o mais simples até uma parte mais complexa, tá bom? Você não pega ali e começa do complexo para ver se vai dar certo ou não. Não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Pois bem, vamos lá. Com isto, se negligencia certas características que poderão ter forte influência quando submetidas ao sistema real, tá bom? Você observa também, se você deve ter visto algumas corridas, né, de Fórmula 1, Fórmula Indy, tem um cara ali que conhece a máquina, certo? Tá todo mundo ajudando ali, everybody, tem os que colocam combustível, tem os que passa paninho no capacete, tem uns que troca o pneu e tal, mas tem aquele cara que conhece o projeto e sabe realmente, deu um bafafá, ele tá ali já sabendo, né, ou então foi feliz, alegre, contente no que ele desenvolveu, ele tá ali porque ele conhece a fundo o que ele projetou, conhece a fundo o modelo ali que está sendo utilizado, certo? Pois bem, continuando. Falando ainda de incerteza, ao se projetar um controlador, deve-se ter cuidado de verificar as hipóteses tomadas no processo de modelagem e a ação de agentes externos, perturbações que sobre o sistema real, tá? Que mais também? Uma vez verificado, cabe ao projetista, ao artista ali, o designer de controle, encontrar a melhor heurística. Todo mundo adora agora usar essa palavra, tá na moda, né? Para lidar com esses obstáculos e criar um controlador capaz de suportá-los. Para o controlador capaz de superar todo o processo de linearização, a ação da falta da exatidão na medida de alguns parâmetros, as perturbações e o estabilizando o sistema em real, se dá o nome de controlador robusto. Lembra toda a classificação, como a gente disse que era um controlador robusto? Aula passada aqui na aula 4, controladores robustos, tá? Pois bem, relembrando também, né? Antes do surgimento da teoria de controle robusto, a análise da robustez dos controladores obtidos era feita a posteriori, ou seja, após o projeto do mesmo. Então você percebe muito bem que muitas perdas podiam acontecer, certo? Somente depois que o lance está funcionando eu poderia analisar a robustez, né? Isso não é legal, né? Em contrapartida, a teoria de controle robusto trata o problema levando em conta as incertezas de modelamento a priori, ou seja, na fase de projeto. Certo? Já é bom, já é bem diferente, né? Já antes mesmo, não, vamos saber aqui o que está acontecendo, o que pode acontecer. Garantindo assim patamares mínimos aceitáveis de desempenho para o sistema, apesar do pouco conhecimento sobre ele. Perdão, gente, um errinho ali. Tá certo? Pois bem, continuando ainda sobre incerteza, lembrando que da aula anterior, um controlador é dito robusto quando é capaz de controlar um processo em que um modelo não é perfeito ao real. O grau de robustez pode ser medido de diversas maneiras, porém será maior quanto maiores sejam os erros de conhecimento do processo do modelo projetado, ou seja, as incertezas da planta. E tipos de incertezas? Ok, já entendi como que entra a incerteza no controlador, já entendi por que um controlador robusto é dito como robusto, e também já foi compreendido aqui, ficou bem compreendido que o projetista tem que conhecer muito bem o modelo, e a teoria de controle robusto te permite você fazer essa modelagem de incertezas a priori, né, que já foi um grande avanço frente às demais teorias de controle. Mas quais são esses tipos de incerteza? Como eu posso modelá-las? Então vamos lá. Pois bem, tipos de incertezas. As incertezas que afetam o modelo de um sistema físico podem ter várias origens, da quais se destacam variações paramétricas lentas e contínuas ou bruscas, devidas às mudanças em certas condições de funcionamento, imprecisão na estimação de valores reais dos parâmetros do modelo,
Aproximações de modelagem, tais como linearização de um sistema em torno de um ponto de operação ou mesmo eliminação de dinâmicas elevadas visando a redução da ordem do modelo matemático. O que mais também? De acordo com suas origens e também segundo a maneira pela qual essas incertezas afetam o modelo do sistema, elas usualmente já são assim classificadas: incertezas paramétricas, incertezas não paramétricas, incertezas estruturadas e incertezas não estruturadas. Pode parecer, ai meu Deus, estou perdido, mas você vai ver que a parte aqui de controle deixou tudo bonitinho nos esquemas, na receita de bolo, para você olhar, já entendi que tipo de incerteza aqui se cabe, qual que eu vou utilizar, tá certo? O legal da parte toda de controle é que o lance aqui é muito bem organizado. Então vamos lá então. Por isso, por ser tão organizado, abre esse parênteses aqui, dá para você estudar autodidata, tá certo? Pois bem, incertezas paramétricas ou estruturadas. Quando a estrutura do modelo utilizado para representar o processo é perfeitamente conhecida e invariante e apenas seus parâmetros estão sujeitos a variações. Um exemplo desse tipo pode ser uma planta que tem um comportamento dinâmico de sistema de primeira ordem linear com ganho estático variável. Outro tipo também, vamos lá, incertezas não estruturadas. Quando a estrutura, a ordem e outras características do modelo utilizado para representar o processo podem variar, de forma tal que não é possível representá-lo por um único modelo com parâmetros variáveis. Um exemplo desse tipo pode ser uma planta que tem um comportamento dinâmico que pode ser representado por um sistema de ordem variável, onde unicamente limitando-se os valores de amplitude da sua resposta em frequência, certo? Você não tem ali um conhecimento mais detalhado. Uma incerteza estruturada, por exemplo, aproveitando o exemplo de um Fórmula 1, é o lance do tanque. O projetista sabe que aquela variação, tanque cheio, tanque médio, tanque vazio, como colocar ali no modelo a ser controlado. Vocês entenderam? Pois bem, vamos lá aqui no desenvolver. Olha só, no modelo clássico de controle, nós tínhamos essa representação. Remember? Você tem aqui nas aulas no card. Já no robusto, a gente tinha a planta aumentada, lembra? Mas agora, com a incerteza, a representação em diagrama de blocos, vai ser esse triângulo aqui todo bonitoso e exótico aqui representado. Tá bom? Então, se você já olha uma representação assim, já sabe que tem incertezas no modelo e é controle robusto. Tá bom? E as incertezas aqui a gente tem as estruturadas, né? Que são as paramétricas, multimodelos, incertezas, e tem as não estruturadas também, né? E o controlador, ele tem que ter a estabilidade e a performance ali no seu modelo. Lembrando, você procura, e principalmente um controlador robusto que te permite isso, você ter estabilidade e performance, né? Que por isso é um controlador robusto. Pois bem, tipos de incerteza, agora já no português, estrutura geral de um controle robusto, né? Incertezas são entradas externas ou como perturbações ao modelo nominal, análise de acordo do tipo de incerteza, desempenho e modelo nominal adotados, tá? A gente tem o ganho, lembrando, né? A gente no controlador tem o ganho, aqui é um controlador robusto, tem todo aquele lance da planta aumentada, lembra? Aula aqui nos cards, e a nossa incerteza aqui representada no nosso triângulo ali, a frequência, né? Aqui já está até na frequência, tá certo? Pois bem, maneiras de serem postas no sistema. Há maneiras de serem postas. Aditivas, que seriam as paramétricas. Aditivas vem da palavra de adição. E multiplicativas, que são as demais incertezas, tá? Uma incerteza aditiva, olha só como que é dada a receita de bolo. É dada daquele tipo. O 1 mais, você sabe ali como que é dado, ali como que é aquela variação, como seria num tanque de combustível, beleza? Uma incerteza multiplicativa já é dada por essa outra representação. Ela já é um pouquinho mais trabalhosa de se utilizar, tá? Portanto,
Incertezas estruturadas, que são parâmetros limites de projeto do conversor. As incertezas não estruturadas são as funções de transferências extraídas de acordo com os limites desses parâmetros. Por isso, uma incerteza multiplicativa é um pouquinho, de fato, mais trabalhosa, né? Trabalhar com funções de transferência ali, na frequência, é um pouquinho mais trabalhosa, tá bom? Mas dá muito bem certo. Perdão. Pois bem, continuando nosso desenvolver, vamos lá. Perdão. Vamos lá, então. Olha só como a gente monta ali no diagrama de blocos, a representação. Nessa letra A, a gente tem como seria uma incerteza aditiva. Nessa letra B, a gente tem as incertezas multiplicativas na camada de saída, certo? Na saída ali do controlador. E aqui a gente já tem as incertezas multiplicativas na camada de entrada, tá? Na representação do modelo de diagrama de blocos. Lembrando que CG, CGS é a nossa planta ali a ser controlada, correto? Pois bem, depois dessas representações, passamos aqui para a síntese MI. Tá? Conhecido o que é incerteza, quais são os tipos de incerteza que eu posso considerar, né? Paramétricas, não paramétricas, estruturadas, e como eu posso adicioná-las. Tem o jeito aditivo, tem o jeito multiplicativo. O que é então o controlador MI, a síntese MI, que era uma dos controladores lá da nossa aula de controle robusto, que eu nem vou comentar agora o que é. Pois bem, a síntese MI, né, refere-se ao projeto de controlador de feedback multivariável, ou seja, de realimentação multivariável que é robusto para variações incertas estruturadas no modelo da planta de malha aberta. Não que o controlador robusto lá, o H infinito, H2, não permitam trabalhar com incerteza, eles se permitem, mas a síntese de MI a sua estrutura já considera isso. No controlador dos outros demais, eu vou colocando conforme eu quero. Tá? Ele é tão robusto que se eu quiser colocar, eu coloco. O síntese MI já começa nesse start. Tanto é que aqui já conhece na malha aberta. Tá? Isso que seria um diferencial. Ele já começa com a certeza já sendo considerada. Né? O MI refere-se ao valor singular estruturado. Ali, mais um tema ali de álgebra vetorial, hein? De cálculo vetorial, álgebra linear, que é a parte de valor singular. E você deve ter ouvido o valor singular, lembra, nas demais aulas de controle. Tá vendo como as coisas foram crescendo e progredindo, né? Refere-se ao valor singular estruturado, que é recíproco da margem de estabilidade multivariável, denotada por Km. Que mais também, o objetivo aqui da síntese MI é automatizar a síntese de controladores de feedback multivariáveis, que alcançam os objetivos de desempenho desejados e são insensíveis à incerteza da planta modelada. Mas ainda falando da síntese MI, o cálculo dessas análises exige uma solução de um problema de valor singular. Tá? Otimizar o valor singular da matriz em um conjunto de escala diagonal reduziu o conservadorismo dessas métricas. Lembra, né, que até eu lembro que no controle moderno, eu tinha dado até como você já tem até alguns códigos ali no MATLAB e tal, que você encontra o valor singular ali da matriz. A síntese MI já trabalha isso diretamente, tá? Pois bem, os algoritmos são utilizados para problemas de valor singular em escala otimizada, focados na incerteza do valor complexo. Tá vendo que a síntese MI já tem nisso no foco, na sua estrutura. Enquanto no demais controlador no H infinito você adiciona ali, coloca ali mais. Eu tenho aqui a planta, vou colocar isso. A síntese MI, quando você já projeta o controlador, você já tem isso num todo. Tá bom? Isso também vai trazer algumas desvantagens, tá? Torna-se necessário o estudo do conceito de valor singular e o teorema de pequeno ganho. Aí já entra uma característica muito especial que muitos estudantes, né, seja mestrado ou doutorado, tem alguns projetos de estudo, algumas áreas, né, de desenvolvimento, né,
alguns temas, né, para mestrado, doutorado, que você já entra conhecendo mais especificamente o conceito de valor singular. Você se dedica ali a estudar espaço de Hilbert, normas H2, você estuda especificamente isso. São linhas de pesquisa bem mais profundas, tá? Na síntese MI, eu falo de conhecimento de causa, eu nunca desenvolvi especificamente controlador de síntese MI, trabalho com incertezas, mas numa planta de controlador H infinito, porque isso é o que eu mais utilizei. Né? Na síntese MI realmente exige de você um estudo de cálculo vetorial linear mais profundo, tá? Muito, muito mais profundo mesmo. Tanto é que por isso é uma síntese que não seja muito utilizada, é muito mais trabalhosa de utilizar, tá bom? Pois bem, a estabilidade de Lyapunov. Além disso também, não querendo cortar o mesmo assunto, lembra na aula passada que eu mostro as desvantagens e vantagens de vários métodos? Na vantagem do método MI, você já pode colocar incerteza, já está ali, né, no projeto, né? Você já chega e já monta o controlador com isso. Só que ali a desvantagem vai ser que cada vez mais você precisa, de fato, conhecer o que você está controlando. E lembrando, você percebeu como a planta aumenta no controlador robusto. Você já considerando isso, aumenta mais ainda. E às vezes pode chegar num ponto que realmente seja demorado na parte de performance da máquina, do controlador, de ter a resposta. Por isso que às vezes a síntese MI, numa parte mundo real, ela não é tanto utilizada. Já que cada vez estamos com processadores mais desenvolvidos e outras alternativas ali de estudo, que você vai se adequando. Vamos então falar da estabilidade de Lyapunov. Quem é esse rapaz que tanto se fala de estabilidade? Ele é o grande pai da estabilidade da parte de controle. Lyapunov. Pois bem, é um excelente nome seu hamster, tá? Estabilidade de Lyapunov. Estabilidade, segundo Lyapunov, esse rapaz ali, Alexander Mikhailovich Lyapunov. Né? Ele, na teoria de controle não linear, que é um dos temas que a gente já vai desenvolver na aula que vem, é comum investigar-se inicialmente a estabilidade do sistema em torno em seus pontos de equilíbrio. Como assim, professora? Na aula que vem, a gente já dando um bizu aqui, um spoiler, vamos começar a falar do controle não linear. E como que o controle utiliza, como vai, né? Se é não linear, vai utilizar da estabilidade de Lyapunov. Lyapunov estuda pontos de equilíbrio daquele sistema. E nesse ponto, em torno, há um limite ali, né? Que nem se você testar aqui, por exemplo, uma bola aqui de beisebol, ele está na quina da nossa mesa, né? Você não está vendo, né? Vamos pôr na quina aqui de uma mão. Ele vai empurrando, ele tem um ponto de equilíbrio ali que está de boa. E em torno, ele tem uma área que ele ainda posso considerar que ele é estável, certo? Certamente, se eu passo dessa área, a bola cai. A estabilidade de Lyapunov vai estudar esses pontos de equilíbrio em torno dele, entendeu? Que seria o limite que o sistema aguenta ter aquele ponto de equilíbrio. Pois bem, voltando. Há muitas diferentes definições de estabilidade, mas no presente caso estamos interessados em segundo Lyapunov. Ele foi um matemático russo, tá? Que ele publicou a teoria de estabilidade usada em controle de sistemas dinâmicos não lineares. É uma publicação lindíssima, tá? O cara realmente, nossa, é uma matemática pura, do mais creme puro do leite do milho, né? Então vamos lá. Pois bem, né, seguindo ainda com Lyapunov, olha só, a análise de estabilidade representa um papel central em teoria de sistemas e engenharia. Cabe você que você vai ver que não só em controle, essa parte de estabilidade vai estar sempre bem latente, tá? Lyapunov desenvolveu a teoria que hoje carrega seu nome. Sua principal contribuição foi redefinir o conceito de estabilidade, estabilidade assintótica e instabilidade de sistemas dinâmicos. Esses termos aí você já vai ligar para Lyapunov. Além de estabelecer um método de verificação dessas propriedades em termos de existência das funções de Lyapunov. Pois bem,
Os métodos de Lyapunov também podem ser utilizados para encontrar limitantes para critérios de desempenho definidos para um sistema, que nem como o exemplo limitantes da bola, eu conhecendo em volta ali do seu ponto de equilíbrio, eu sei ali os limites ali e definir ali certos critérios para o desempenho, tá certo? Pois bem, vamos lá então matematicamente como que é feita essa representação. Não se descabele, se lembrando que sempre aqui é uma pincelada, mas vamos lá. Inicialmente, considere ali o sistema x ponto de f de x de t, né, sendo x de t percentuais reais naturais e f de 0 igual a 0, certo? Seja xe um ponto de equilíbrio do sistema 1, que a gente foi apresentado ali em cima, e dê um domínio de x de t contendo x de e. O sistema 1 é estável em uma vizinhança beta ali, que tem esse ponto de equilíbrio e um ρ em torno de x de e, com um raio, você define um raio, leva uma área ali com esse ρ, se existir uma função contínua toda, daquela blá 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 matemático, né? As derivadas contínuas em relação ao t de tempo, tá certo? Assim que a gente vai desenvolvendo ali o ponto de equilíbrio e a vizinhança em volta, assim foi nosso amigo Lyapunov. Continuando todo esse desenvolvimento matemático, né? Tem todo ali uma declaração, a função é v de x de t que satisfaz um conjunto de condições, é chamada função de Lyapunov. Ainda cabe dizer, tem toda ali uma parte ali assintótica estável da vizinhança, que é v ponto de x de t. Dessa forma, qualquer trajetória, gente, isso é um matematiquês, né? Um cálculo ali, um blá blá, um linguajar de cálculo ali. Lembrando, esse não é o meu foco, mas eu estou te mostrando ali como que foi criado ali todo o linguajar matemático. E veja bem que não é tão assim, nossa professora, eu não entendi, dá para você entender perfeitamente, tá bom? Pois bem, por isso como que eu digo e reforço aqui, a parte de controle, né, não limite-se a ter o seu controle 1 e 2, porque eu sei que realmente aqui na graduação do campus é bem suave na nave, é bem senta no pudim, mas aprofunde-se um pouco mais, que isso vai trazer um diferencial para você no seu currículo, às vezes até mesmo numa abordagem ali da entrevista, tá? Mostra que você tem conteúdo, que não é um líquido sem viscosidade, que você tem profundidade ali no conhecimento, tá certo? E a parte de controle permite você ser autodidata, tá? Pois bem, toda essa representação, olha só que legal, né? Nada mais legal que os desenhos. Tanto é que umas primeiras iniciações científicas da vida faz todo esse cálculo ali, se mostrar o desenho. Então, tem um ponto de equilíbrio, correto? Tá vendo aqui aquele raio que em volta eu vou definindo a área, que ainda tem uma estabilidade ali naquela parte não linear da função. Tá vendo? Matematicamente no gráfico é bem legal, fica até muito mais fácil de se visualizar, como eu fiz no exemplo da nossa bola de beisebol, tá? Em resumo, começando perto o suficiente de um ponto de equilíbrio estável, os estados do sistema permanecem para sempre tão próximos ao ponto de equilíbrio quanto quisermos. Certo? Então, seria aquela coisa, esses estados eu posso ir se distanciando, mas ele está tão estável que é como se eu estivesse perto daquele ponto de equilíbrio. Eu vou definindo aquela zona na qual eu posso atuar, tá bom? Por isso a estabilidade de Lyapunov foi realmente um marco, não somente na parte de controle, mas em qualquer desenvolvimento de sistemas dinâmicos, tá? Não lineares. Pois bem. Continuando ainda, olha, a estabilidade assintótica, né, que vocês viram, nossa, professora, saiu um tema lá que eu fiquei viajando. Então, a estabilidade assintótica tem todo um desenvolver matemático especificamente ali, né, note que não basta que o estado converja para PE. A condição 1 impõe que a trajetória se mantenha no interior ali da bola daquele raio, tá? Escolhido arbitrariamente, lembra que ele tinha aquele raio ρ, mas eu posso ainda naquela área do raio ρ arbitrariamente ter as minhas escolhas, mas ter no limite aquele raio ρ, e aqui eu posso dizer que é estável, é assintoticamente estável. Posso estar nesse intervalo aqui que vai ser estável, tá? E há outro tema aqui que eu posso abordar, que ele vai abordar que vai ser diferente, a gente já vai se aprofundar no controle não linear.
tá? Então a pincelada aqui principal de apresentar a Lyapunov é que foi por meio dele, o teoria de controle desenvolveu tanto que chegou então ao ponto de chegar ao controle não linear. Você percebeu qual que é a ideia ali de Lyapunov? Tem um ponto de equilíbrio, eu tenho uma zona que eu ainda posso alcançar o equilíbrio desse sistema, certo? E a teoria de controle não linear vai trabalhar isso diretamente. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do tema aqui das incertezas do controle MI, como sempre, abrindo seu leque e abrindo sua mente, trazendo mais informações a respeito. E por favor, seja sempre aquele autodidata que pega aquele livro, dá uma analisada, certo? Porque é um tema delicioso, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.